Muito bem, Claudinha. Então vamos lá. Como diz o outro, vamos mandar bala aqui, né? Então, hoje, gente, antes de nós entrarmos, eu sempre tenho isso, né? Antes de. É que eu gosto sempre de dar a cosmovisão, né? A cosmovisão. Então, na verdade, eu quero fazer uma. Eu quero só lembrar a vocês. Primeiro, o pecado teve origem no céu e em seguida ele infecta a terra. Então, vamos só fazer um resumo. Se o problema do pecado é uma questão universal, a solução também ela teria que ser universal. Ela não pode ser localizada apenas aqui na Terra. O conceito do santuário não é uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ela é uma cosmovisão. Ou seja, é o conceito que une todas as doutrinas da Igreja em um sistema de verdades. E contanto com todas as peças juntas, quando a gente junta todas as peças, a gente pode então ver um quadro muito mais completo, muito mais amplo. Portanto, a cosmovisão do santuário é o fundamento e o pilar da fé da IASD. Se você derruba um pilar desse, acaba. Olha, eu sempre falo assim, por exemplo, e até bom que isso fique gravado aqui. Sábado, o adventista, ele adora o Senhor no dia do sábado, ou no sétimo dia, né, como um sábado. Eu já expliquei isso aqui. O sétimo dia, ele tem que ser observado como um sábado, tá? Nós não observamos o sábado, nós guardamos o sétimo dia no formato de um sábado, que é descansando nesse dia. Por isso que eu falo, você não pode colocar o sábado em um outro dia. Por quê? Porque Deus o colocou no sétimo. Então, se você colocar isso em qualquer outro dia da semana, você está indo contra a própria lei de Deus. Então, só que nós não somos os únicos que guardamos o sábado. Você tem os adventistas da reforma, os adventistas da promessa, você tem os anabatistas, você tem os batistas do sétimo dia, você tem os próprios judeus ortodoxos que guardam o sábado. Então, o sábado não é a nossa doutrina principal. Nem a imortalidade da alma. As testemunhas de Jeová, por exemplo, elas também não acreditam numa alma imortal. Então, nós não somos os únicos. Porém, nós somos a única denominação que as nossas 28 ou 29, não sei agora, acho que era 28, não sei, parece que acrescentou mais uma, que as nossas 29 doutrinas, se forem 29, se não estou enganado, sempre foram 28, estão embasadas, todas elas, no santuário. No santuário. Então, se você tira a cosmovisão do santuário, você acaba com boa parte das nossas doutrinas. O plano da salvação, ele não foi apenas para salvar o homem. O principal propósito foi vindicar o caráter de Deus perante o universo e exonerar Deus de toda a culpa que Satanás tentou jogar nele. Então, em se tratando de pecado, Deus não soluciona a questão do pecado de uma forma rápida, irmãos. E isso leva bastante tempo. A solução do pecado leva tempo. E Deus permitiu que isso fosse assim para que o universo inteiro percebesse, não é, a malignidade do pecado. Então, o plano da salvação leva tempo. Lembrando que a terra foi criada depois do universo, os seres que nela habitam, os seres que neles habitam e todos os anjos, né, foram criados antes. O pecado surgiu no universo, antes de ele aparecer aqui na terra, surgiu no coração do santuário, no querubim cobridor, ficava ao lado de Deus. E lembrando, a lei ela não começa no Sinai. Lúcifer, ele pecou, portanto, se pecado é a transgressão da lei, e a Bíblia diz que ele peca desde o princípio, então essa lei sempre foi o fundamento do governo de Deus. O conflito no céu começou por causa da criação e ele decidiu que ele começaria a destruí-la, né? E foi aqui neste planeta que o plano da salvação se estabeleceu. Então, assim, um resumo bem simples, bem rápido de o porquê a gente precisa estudar o plano da salvação a partir do santuário. Então, hoje, nós vamos trabalhar o tema, né, do átrio. O que é o átrio? O átrio é aquela parte externa que circundava o santuário. Então, aqui,
só para vocês terem uma... Ainda não vou colocar a imagem, como eu disse, eu vou colocar imagens hoje para ficar mais claro o que exatamente, né, nós estamos falando e ensinando nesse dia de hoje. Então, vamos lá. Quando você olha para o átrio, que é a parte externa, ou seja, o santuário ficava dentro desse pátio. Quando a gente fala do átrio, nós estamos falando do pátio que cercava o santuário. Então, ele era cercado por colunas. Então, ao norte e ao sul, ele tinha 20 colunas. Então, 10 colunas atrás, 10 colunas à frente. E suas 20 bases de bronze. Então, eram colunas de madeira colocadas sobre bases de bronze, e as cortinas que o cercavam, ela tinha aproximadamente 100 côvados, ou 45 metros aproximadamente. Então, perdão, deixa eu colocar corretamente. Ao norte e ao sul é 20 colunas de cada lado. Okay? Nós estamos falando da lateral. Então, 20 colunas assim e 10 colunas assim. Ou seja, atrás 10, na frente 10, 20 colunas aqui. Então, todas elas estavam colocadas sobre uma base de bronze. E as cortinas, né, obviamente, de cada lado, ela tinha aproximadamente 50 côvados. A leste, ela tinha 3 colunas de um lado, 3 colunas de outro, cada uma medindo 15 metros de comprimento. Como é que era a posição do tabernáculo no santuário, no átrio? Olha, Deus, quando ele projeta o tabernáculo para ser erguido dentro desse recinto, nós vamos entender que para localizar a sua posição, a quadra ela deveria ser dividida em 2 quadrados. Então, eu vou colocar aqui agora a primeira imagem para vocês então terem uma noção do que exatamente a gente está falando. Então, espera um pouquinho, eu vou compartilhar. Vou compartilhar aqui. Ok, vamos lá. Aqui. Muito bem. Pergunto eu, vocês estão vendo aí direitinho? Só coloca aqui na mensagem se vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Sim, ok. Obrigado, Claudinha. Vocês estão vendo. Muito bem. Então, deixa eu só colocar. E aí? Espera. Ok, continuam vendo? Eu só preciso saber porque eu vou abrir a tela como um todo. E aí eu preciso saber se vocês estão vendo aqui. Então, beleza. Se vocês estão vendo, então agora vai ficar mais claro para vocês. Então, eu estou falando desses... Se você pegar, você vai dividir em 2 quadrados. Tá vendo aqui, ó? Primeiro quadrado, o segundo quadrado. E aí, olha só, do que eu estava falando, o que eu estava falando aqui, ó. Você tem 100 côvados, mais ou menos 50 metros, né? Aqui você tem, então, aqui você tem entrada, aqui você tem o altar de sacrifício, aqui você tem a pia, aqui você tem o santo, o santíssimo, e a parte de trás, um pedaço que ainda sobra por detrás do santuário. Então, olha só, essa imagem aqui é que vocês têm que ter em mente. Essa imagem aqui, deixa eu puxar isso aqui para o lado. Essa imagem aqui que vocês têm que ter em mente, olha. Observe isso aqui, ó. Se você pega o primeiro quadrado, né? Primeiro quadrado, olha aqui, ó. Se você faz um X e aqui um X, você vai ver que tanto a parte da frente quanto a parte de trás, que a gente chama de leste, ou seja, o leste é a parte da frente, oeste a parte de trás, aí tem norte e sul, a parte este, ou leste, ela tem o mesmo tamanho da parte oeste. Você percebe que o tamanho é o mesmo? E olha que interessante, observa, porque esse detalhe aqui, a gente vai falar disso em algum momento aí para frente. O centro do primeiro quadrado, gente, Deus é demais, eu fico assim, encantado com esse negócio.
Olha só, o centro do primeiro quadrado era o altar de sacrifício. E o centro do segundo quadrado era a lei. Olha que interessante. Você já tinha pensado nisso? Você sabia disso? Que o centro do primeiro quadrado era o altar de sacrifício e o segundo era a lei? Por qual razão? Isso a gente vai ver mais no futuro. Mas isso tem tudo a ver com o plano da salvação. Porque o objetivo, aliás, vou dar a primeira dica, né? O objetivo do altar do sacrifício, que era onde o cordeiro era sacrificado, observa, esse detalhe é importante. Dia 31 eu vou pregar na igreja da Pampulha, não, da Santa Amélia. E eu vou falar lá sobre os 144 mil e a justiça de Cristo. Esse será o tema de lá. E aí eu vou falar um pouco mais lá no sermão sobre esse assunto. E aí dentro desse... Aliás, eu vou tirar um pedacinho desse sermão para colocar aqui. Você observa que a lei não está no santo? A lei não está aqui, a lei não está aqui, a lei está aqui. Então, o propósito do sacrifício é colocar o homem aqui. Mas para colocar o homem aqui, ou seja, colocar isso aqui no homem, ele precisa passar por esse caminho. Então, o objetivo final do sacrifício é levar o homem puro a Deus, colocando dentro dele a sua lei, que em outras palavras é o caráter de Deus. Então, aqui está o caráter de Deus instalado. Esse é o propósito, o grande propósito do santuário. Num resumo, era colocar a lei de novo no coração do homem, que é o próprio caráter de Deus. Então, isso já estava estabelecido dentro do próprio santuário. Então, aqui agora eu vou parar de compartilhar, ok? Que depois, como eu disse, ok. Então, como eu disse, eu vou compartilhando no decorrer da aula, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque eu preciso mostrar esses dados para vocês. Então, Deus projetou esse tabernáculo para ser erguido dentro desse recinto, né? Então, olha só, dentro da parte este, 3 rituais vitais eram realizados. O fogo no altar consumia os sacrifícios, a água da pia, ela limpava os impuros, e o sangue da vítima, ela redimia os perdidos. Essas 3 atividades, elas trabalhavam juntas, para remover, tirar o pecado do pecador, para que ele obtesse perdão e trazer a justificação para ele. O tabernáculo ele foi erguido na praça oeste do pátio. Filo, né, um judeu que viveu na Alexandria por volta do ano 40 depois de Cristo, nos lembra o seguinte, que havia uma crença hebraica de que os 2 lados e a parte de trás do tabernáculo eram perfeitamente distantes, iguais das cortinas do pátio. Esse arranjo é que coloca exatamente a arca no centro do quadrado ocidental. Entendeu? É o que a gente colocou aqui, bem delineado aqui para vocês nessas imagens que nós mostramos. Portanto, nós temos o quê? Quando você tem 2 quadrados perfeitos, né, sendo o altar de sacrifício no centro do primeiro quadrado e a lei no centro, ou a arca com a lei dentro, no centro do segundo quadrado, isso quer dizer que nós teríamos, ou teremos, então, 2 ministérios perfeitos, né? O primeiro quadrado perfeito, o átrio, que representa a obra de Jesus na terra, e o segundo quadrado perfeito, no lugar santo e santíssimo, que representa a obra perfeita de Jesus no céu. Quando você une essas 2 obras, a obra na terra e a representação da obra no céu, você vai ter o quê? Uma salvação perfeita. Agora, essa parte externa que envolvia o santuário,
ou seja, que era ali o pátio, eu quero mostrar uma coisa para vocês agora, que é muito lindo, é muito interessante. De novo, eu vou voltar a compartilhar, porque essa parte eu vou ter que mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar isso aqui. Vamos lá. Muito bem. Esse dado, gente, meus queridos, isso aqui é simplesmente maravilhoso. Olha aqui, ó. Deixa eu puxar só aqui para cima. O que nós vamos ver aqui agora? Nós vamos ver o seguinte. Vamos chamar de cerca? Vamos chamar de cerca que cercava o tabernáculo? Havia uma cerca toda em volta, né? Havia esse pátio, ele era cercado. Pelo quê? Isso aqui é muito importante. Havia uma coluna, essa coluna era de madeira. Guarda essa informação, ela é importante. A coluna é de madeira. Aqui, olha, você tem um capitel de prata. Isso aqui está em espanhol, porque foi a melhor imagem que eu encontrei, né? Aqui você tem uma corda. Aqui você tem uma estaca ou pregos, também eram chamados de pregos. Você tem uma base de bronze. Então, coluna, uma base de bronze, um capitel de prata, uma corda e pregos colocados aqui. Então, olha que interessante quando a gente pensa nesses elementos que estão aqui. Vamos olhar então? A gente sempre falou e falamos que o santuário, em toda a sua essência, ela representa, o santuário representa a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, olha aqui. Vamos pegar o primeiro elemento, que é bronze. Ela está numa estaca de bronze, ou seja, desculpa, numa base de bronze. O que é o bronze? Por que bronze? Por que não podia ser ferro? Por que não podia ser qualquer outro mineral? Mas por que bronze? É porque bronze é um símbolo de salvação ilustrado na humanidade de Cristo. Então, a madeira representa a humanidade de Cristo. Né? Aí você fala, mas de onde você tirou isso? Números 21, 9, você vai ver João 3, 14, Apocalipse 1, 15, né? Lembra que os pés eram reluzentes como bronze? Por que os pés de Cristo está reluzente como bronze? É porque a base é muito interessante quando João coloca, aliás, a visão do santuário no Apocalipse é fundamental. A compreensão do santuário para entender o Apocalipse, ele é fundamental, porque você olha e fala assim: os pés de Cristo brilhavam como latão, né? Como bronze polido. O que ele está querendo dizer? Gente, Jesus está aparecendo ali naquela cena. Claro que os pés de Jesus os pés não são de bronze. Claro que os pés dele não são de latão. Mas você percebeu que a base da coluna e a madeira, ela representa a humanidade, e os pés ali, vamos dizer assim, representa a obra de Jesus na terra. Então, ou seja, por que os pés dele são de bronze? Ou de latão polido, como é também chamado? Porque mostra que aquele homem, que é a madeira, ele ainda está atuando aqui na terra, intercedendo em favor da humanidade. Então o bronze não está ali à toa. Ele não está ali por um mero acaso. Ele está ali porque tem uma razão de ser. Porque o bronze representa a obra de Jesus na terra. E um outro detalhe importante que a gente tem que entender, que apesar de ele ter a madeira representar a sua humanidade, ele não se contamina com a terra. Ele está presente na terra, mas não se contamina com a terra. Por que a gente sabe disso? Por causa da prata que está em cima. O que é prata? A prata, ela é um símbolo de obediência e refinamento. Você vai ver isso em Êxodo 30,
11 a 16, e você pode usar outros textos para comparar isso em Salmo 12, 6, Provérbios 17, 3, Provérbios 25, 4, Ezequiel 22, 22. Né? Então, assim, no livro Profetas e Reis, na página 409, terceiro parágrafo, Ellen White também fala a mesma coisa. Ou seja, que o capitel de prata, o capitel representa a obediência de Cristo. Então, você tem aqui a humanidade de Cristo, a obediência de Cristo, a obra de dele na terra, sem se contaminar com o pecado da terra. Então, já na estaca, você já encontra o Senhor Jesus presente em cada detalhe. Agora, você tem as cortinas que estão aí. Vocês estão vendo as cortinas? Olha as cortinas aqui, ó. Essa cortina branca. Olha que interessante. Essas cortinas, elas eram presas por cordas e estacas ou pregos. Essas cortinas eram presas ali. O prego representa Cristo. Onde está escrito isso? Zacarias 10, 4. E tem um texto comparativo que é Isaías 22, 23. E olha que interessante. Olha que interessante. Os pregos, as estacas, eles estão... Você está vendo duas cordas aqui, mas havia duas cordas do lado de lá. Do lado de lá. Ou seja, haviam 4 pregos pregados no chão. E eu te pergunto, quantos pregos pregaram Jesus? Não foram 4? Um em cada pé e um em cada mão? Havia 4 pregos pregados. E haviam cordas que ligavam isto à terra. E o que representa a corda? As cordas representam o amor que ligou Cristo a esta terra para morrer por nós com 4 pregos, transpassando o seu corpo. Aonde que a Bíblia fala que as cordas representam o amor? Oséias 11, 4. E você pode usar outro texto comparativo, Salmo 118, versículo 27. Quando você olha para isso aqui, o que você pensa? O que você sente quando você percebe isso aqui? Você vê que eu fico pensando assim que Cristo, quando ele desenhou tudo isso e passou isso para Moisés, ele já sabia o que iria acontecer com ele. Então, eu sei, e essa é a minha preocupação, que uma grande parte de vocês já ouviram falar tanto sobre o santuário. E é exatamente porque eu sei que vocês já ouviram falar tanto sobre o santuário, que eu fui pesquisar esses detalhes, que muitas vezes no sermão, mesmo na Novo Tempo, com Arilton, que fazia uma, não sei se ele ainda está lá, acho que ele não está mais, ele está agora fazendo um programa no SBT, lá em Santa Catarina, se não me falha a memória. Ele até fez um programa sobre o santuário, mas não sei se com essa riqueza de detalhes, até por causa de tempo, a TV é muito em cima ali, né? Tem uma programação em cima da outra, a pessoa às vezes não tem como ela passar todos esses detalhes que envolvem a questão do santuário. E agora, nós vamos entrar num outro elemento que é muito importante. Eu vou de novo aqui parar de compartilhar, tá? Vou parar de compartilhar, mas porque a gente quer continuar. Porque agora nós vamos falar das cortinas do átrio. Né? Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui das cortinas do átrio. Daqui a pouco eu tenho eu vou ter mais um quadro para mostrar para vocês, que é um quadro maravilhoso, um quadro realmente lindo. Então agora nós vamos falar das cortinas do átrio. Em Êxodo 27, verso 9, diz assim que farás também o pátio do tabernáculo.
ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, e comprimento de cada lado será de 100 côvados. Então, veja bem, a palavra cortina, ela vem da raiz kala, Q-A-L-A, que significa cortar ou fazer uma incisão. E acredita-se que essa primeira cortina que envolvia o tabernáculo, que era uma cortina que ficava ali pendurada naquelas estacas que eu acabei de falar, é como se no passado fosse escrito assim, aliás, na roça a gente chamava isso de mourões, né? Mas eram estacas. Acredita-se que isso indica, então o que você pensa assim, cortina, vem dessa raiz kala, né? De uma raiz kala, palavra kala, que significa cortar ou fazer incisão. Então, acredita-se que a cortina que envolvia o santuário era um tipo de tecelagem, só que aberta. Era como se fosse uma trama. É como se ela fosse assim, ó, tá? De tal forma, fazer assim, ó, de tal forma que ela estava aqui, mas você conseguia enxergar um pouquinho o que acontecia do outro lado. O Targum, o que é o Targum? O Targum é um comentário que os escribas fizeram sobre o Pentateuco. Então, é como se eles tivessem o comentário bíblico deles. Então, o Targum, ele traduz isso como um trabalho de malha. E olha que interessante. Ellen White sugere que é malha. Patriarcas e Profetas, na página 344, na edição em inglês. Ou seja, essa cortina, ela não escondia completamente o que estava acontecendo do lado de dentro. Na linguagem simbólica da Bíblia, quando a gente olha para esse elemento, essa cortina, ela era feita de linho fino. Esse linho fino, ela simboliza a justiça do Salvador, que ele está disposto a compartilhar com os seus discípulos. Você vai ver isso em Apocalipse 19, no verso 8. Então, a sua trama, meio frouxa, ela formava apenas uma barreira simbólica e que, na verdade, ela está convidando a entrada. É como se o vento, ao passar por essa trama, porque o vento batia no deserto. Você imagina essa cortina indo e vindo, indo e vindo. É como se o Espírito Santo tivesse passando por meio dessa trama. E essa foi a ideia. E é como se ele dissesse e ele cantasse. Porque o Espírito Santo, ele é comparado a um vento, né? O vento é um símbolo do Espírito Santo. O próprio Jesus falou, aquele que é nascido do Espírito, né? Ninguém sabe, é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você sente os seus efeitos. Então, é como se o Espírito Santo, através do vento, passasse por essa cortina e ele cantasse, o Senhor Jesus, justiça nossa. Em Êxodo 38:16, aliás, no sábado 31, eu vou falar muito sobre essa justiça de Cristo. Essa justiça de Cristo. É uma pena que as igrejas não gravam essas coisas, né? Porque se gravasse eu ia pedir para colocar no canal também, no É de Graça, né? Então, em Êxodo 38:16, diz que todas as cortinas do átrio ao redor, elas eram de linho fino, torcido. Você já se perguntou por que ela era de linho? Por que não era de algodão? Qual era a razão? É isso aí, Ed. É seu mesmo. Ô, Ed não, Paulo. Paulo Cacheche. Você vai saber, Paulo, que você vai estar lá, né? Paulo que me convidou. Obrigado, Paulo. Se Deus quiser. De 31 estaremos lá. Então, o que simboliza o linho? Esse linho... vai ser gravado, Paulo? Muito bem, se vai ser gravado, ótimo. Porque aí a gente vai poder colocar isso no canal depois, para quem quiser assistir. O que simbolizava esse linho? Como eu já disse, o linho simboliza a justiça do Salvador,
que ele está pronto para compartilhar conosco. O linho é o mais antigo tecido conhecido utilizado pelos homens. Ele possui um monte de benefícios. Um monte de benefícios. Por exemplo, ele pode ganhar até 25% do seu peso em água. Em outras palavras, ele suporta a água. Eles são menos propensos a se agarrar na pele, por ele ser um tecido mais grosso. À medida que o linho resseca, torna-se frio e ondulado, de modo que a pele é continuamente tocada por uma superfície fria, perfeita para climas quentes, úmidos e secos. Ou seja, Cristo, com a sua justiça, ele nos toca em todas as condições, em todas as situações. Pecador, não pecador, mais pecador, menos pecador. Quando você está triste, alegre, acabrunhado, feliz, depressivo, magoado, chateado, não importa a situação, o linho se adapta. É isso. Por isso que o linho está ali. Ele se adapta à sua pele. Ele continua tocando a sua pele. Ele não estica. Ele é resistente à abrasão. Ou seja, Jesus seria resistente às chibatadas, às chicotadas, aos murros, aos pregos, aos espinhos, ao clima quente da Judéia, à poeira, ao vento, às noites geladas. Porque às vezes a gente fala assim, Jesus viveu na Galiléia, mas você já se perguntou que roupa ele usava? Qual era o casaco que ele tinha quando o frio chegava? E lá é muito frio. Lá cai neve. Lá tem gelo na época do inverno. E Cristo passou 33 invernos naquela região. Então Cristo era resistente à abrasão. O linho, é muito durável e forte. Um dos poucos tecidos que é mais forte quando é molhado do que seco. Ou seja, quando o linho é exposto às intempéries, ele fica mais forte ainda. E não foi exatamente isso que aconteceu com Jesus? Ele é resistente a traças, ele é resistente a besouros do tapete. E a traça é um símbolo do pecado. Ele era resistente ao pecado. Por isso que o linho estava ali. Ele é fácil de cuidar. Sabe por quê? Porque ele é resistente à sujeira, ele é resistente às manchas. Você sabia disso? Por que o linho estava ali? Ele pode resistir a altas temperaturas. Ou seja, Jesus, ele passa conosco pelo fogo da provação. Por mais abrasiva, por mais quente que seja a prova, ele é o linho, ele passa com a gente. Lembra onde é que ele estava? Sabe por quê? Aqueles 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, não foram torrados pelo fogo de Nabucodonosor? Porque eles estavam envolvidos com aquele que é o próprio linho, o linho perfeito, que resiste a altas temperaturas. O linho protegeu eles. Por isso que estava ali aqueles elementos. Os egípcios também usavam o linho para envolver suas múmias. Então, por quê? Porque era visto já pelos egípcios como um símbolo de pureza e espiritualidade. Olha só que interessante. Para produzir o tecido do linho, apenas as melhores fibras são usadas. Mas as outras partes, elas não são desperdiçadas, incluindo a raiz. Olha que interessante. Até a raiz é utilizada. Por isso também que olha o termo que é usado a Cristo. O Senhor Jesus era a raiz de Davi, a raiz de Jessé.
O linho, até a raiz é utilizado. E é por isso que é um tecido ecológico. A semente do linho, que é a linhaça, o óleo que produz linho, que produz a partir do linho, a palha e fibras de baixa qualidade são usados para a produção de vários produtos: sabão, óleo saudável, papel e até mesmo a ração para gado. Ou seja, nada é desperdiçada do linho. Isso mostra que Cristo, no linho, só já no linho, pensando no linho, e por isso que ele escolheu o linho, porque o linho, de todos os materiais que se pudesse fazer um tecido, o linho é o que mais representava Cristo. E Paulo deixou isso muito claro, quando diz que ele se deu por nós. Quando ele diz que ele se deu por nós, ele se deu completamente. E o linho, ele mostra exatamente essa característica do Senhor Jesus em se doar por completo para o ser humano. E esse linho é o que protegia, é o que envolvia esse pátio. Esse pátio que estava ali para guardar os elementos que envolviam aquele santuário. Agora imagine o penitente, eu até já falei disso, que deixou aquele acampamento secular, atravessou aquela pacífica praça. Ele fez uma longa jornada de 1 quilômetro para chegar ao santuário, carregando um cordeiro. No caminho, ele fica vulnerável às fofocas dos vizinhos, que observam a partir. O que será que ele fez? Que pecado ele cometera? Mas ele precisava permanecer de forma impassível, ouvindo os comentários, talvez as risadinhas, talvez os murmúrios, sobre qual poderia ser sua conduta, essas especulações. Então ele, puxando a sua vítima, ele deveria entrar e devia chegar até a entrada dessa corte. Em Êxodo 27:9, falando novamente, essa corte que o Senhor mandou erigir, mandou construir, que está exatamente em Êxodo 27:9, e depois que ele entrava nesse pátio, quem ele encontrava? Esse é um detalhe muito importante. Ah, meus amigos, ele veio ouvindo, talvez, fofoca, intriga, gente criticando, gente duvidando. Mas quando ele entrava naquele pátio, sabe quem ele encontrava? Ele encontrava um sacerdote que o Senhor havia providenciado para simpatizar com ele, incentivando ali. Esse era o papel do sacerdote. É como se ele dissesse: eu sei o quanto você sofreu até aqui. Eu sei das críticas que você passou. Eu sei das pedradas que você levou. Eu sei que muita gente apontou o dedo para você enquanto você vinha para cá. Mas aqui, eu, o sacerdote, eu te incentivo a buscar perdão. Aqui você não vai ter ninguém apontando o dedo para você. Aqui você não vai ter ninguém criticando você. Aqui não vai ter ninguém apontando os seus erros, jogando na sua cara o quão bandido, o quão pecador você foi, o quão pecadora você foi. Você não lembra de alguma coisa? Isso não está te lembrando alguma coisa? Você lembra quando a mulher adúltera veio até Jesus? Na verdade, ela foi arrastada até Jesus. Você pode imaginar quantos xingamentos, palavrões, impropérios, acusações essa mulher não sofreu até chegar no santuário? Aí você diz assim: mas peraí, ela não foi levada ao santuário? Foi, ela foi. Porque quando ela foi levada a Jesus, ela estava sendo levada ao santuário.
Jesus é o próprio santuário. Quantas vezes Jesus falou, as obras que eu não faço por mim, mas é o Pai que habita em mim. E aonde é que o Pai habitava no santuário? Não era na Shekinah? Não era sob o propiciatório? E quem é o propiciatório? Não é Cristo? O que guardava a caixa da lei? A arca não guardava a lei? Cristo era a arca. A lei estava dentro dele. Ao mesmo tempo que ele era o propiciatório e acima dele a Shekinah. Quando essa mulher foi trazida para ele, era a mesma coisa que acontecia com esse pecador quando saía do acampamento para vir até o santuário. E quando chegou ali, eles começaram a mostrar para Cristo o tamanho do pecado dela. E o que Cristo falou para ela? Quando eles foram embora. Ele era o sumo sacerdote. Ele era o santuário. Ele é tudo. E ele diz para ela, eu também não te condeno. Aqui, ele está dizendo para ela, eu não vou te condenar. Eu não vou te jogar pedra. Eu não vou apontar o dedo na tua cara. Aqui eu te incentivo, mulher, a aceitar o meu perdão, a buscar purificação e encontrar tranquilidade dentro das cortinas da minha justiça e da minha graça. Era isso que acontecia ali. A cortina de linho branca como a neve, que uma vez poderia ter parecido uma barreira em seu caminho. Agora, esse pecador, ele estava se sentindo protegido dentro dos baluartes do caráter justo do seu Redentor. Então, esse átrio lindo, esse átrio maravilhoso, ele mostrava um caminho que Paulo vai dizer em Hebreus 10, 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo véu, isto é, pela sua carne. Portanto, aquela cortina que estava em volta era a sua própria carne, era a sua própria vida que estava ali, sendo colocada, sendo entendida. Então, agora, nós vamos falar sobre o véu do átrio de uma forma mais profunda, porque não era só as laterais que havia aquela cortina branca. Havia uma cortina na entrada do pátio, por onde tinha que se passar. E olha que interessante. A cortina da entrada do pátio, ela era obra de um bordador. Haviam os bordadores, ou seja, ela foi bordada, ela foi fiada. E será que isso não tem a ver com aquilo que Paulo diz? Porque sacrifício não quiseste, mas corpo me preparaste. Sabe o que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. O grande bordador, na verdade é Deus. Ele bordou o corpo de Cristo. Simbolicamente, obviamente, eu estou dizendo isso aqui. Ele borda a bordadeira ali. Ele borda o corpo de Cristo, fazendo dele o próprio santuário, para que nele fizesse morada. Então, a cortina da entrada do pátio era a obra de bordador. Qual era a cor dela? Era de azul púrpura. Guarda essa cor. Azul púrpura. A outra cor era carmesim. Então eram 3 cores: azul, púrpura, carmesim e linho de novo, retorcido.
Tinha 20 côvados de comprimento, aproximadamente 10 metros de comprimento. E sua largura, sua altura, ou melhor, né? Porque ela era assim, assim. A largura vai ser a largura e a altura ao mesmo tempo. Era de 2,5 metros. A mesma altura das cortinas do pátio. Entende? Ela não ficava nem acima nem abaixo. Então você já sabe que as cortinas também tinham uma altura de aproximadamente 2,5 metros. Não havia ninguém com 2,5 metros de comprimento, de altura. Então ninguém podia olhar por cima. Você tinha que entrar. Percebe? Ninguém tem 2,5 metros. Portanto, você não pode ficar olhando do lado de fora como um espectador. No plano da salvação, guarda isso, isso é fundamental. Esse tamanho da cortina foi colocado desse tamanho, porque a salvação não é para ser contemplada, não é só para ser olhada, ela é para ser internalizada. Eu preciso entrar dentro do plano. Eu preciso participar do plano. Viver o plano. Por isso que quem tenta ficar de fora, só observando, só dizendo, olha como é bonito, como é lindo, como é maravilhoso, olha que símbolos. É o que nós estamos fazendo aqui. Aqui nós estamos olhando de fora. Parece bonito o que a gente está vendo. É lindo o que a gente está vendo. Mas a gente precisa entrar dentro. A gente precisa entrar. A gente precisa fazer parte daquilo. A salvação nunca alcançará quem fica do lado de fora, só contemplando a beleza do plano da salvação. Você e eu precisamos tomar posse disso em nossa vida. A justiça de Cristo precisa fazer parte das nossas obras, da nossa existência. Porque senão nós seremos apenas observadores. O mundo está cheio de observadores. Você vê isso na semana da Páscoa. Você vê isso no Natal, que nem Natal de verdade é. Cristo nem nasceu, é uma festa pagã. Mas as pessoas olham aquilo, mas o restante do ano não fazem mais nada. Não abrem a Bíblia, não oram, não testemunham, não clamam, não buscam a Deus como primeiro evento do dia. Não andam como andou Enoque. Por isso tem 2,5 metros. Porque quem tenta viver a salvação, só olhando do lado de fora, não vai alcançá-la. Não vai chegar. Então, Êxodo 27:16 diz, e à porta do átrio haverá uma cortina de 20 côvados de azul, púrpura, carmesim e linho retorcido, obra de bordador. Suas colunas, 4, com suas 4 bases. Ou seja, haviam 4 colunas ali. E essa das suas bases. Como é que era a entrada do tribunal? Como é que era a entrada? Eu quero investir um pouco de tempo nessa. Exatamente, Maria. Quem estava de fora não alcançava. E quem está dentro não olha mais para fora. Eu esqueci de colocar esse detalhe. Quem está dentro não olha mais. Ele não olha mais para o mundo. Ele olha para onde? Ele olha para frente. Onde está o quê? Onde está o altar de sacrifício, onde está a pia, onde está o santo e onde está o santíssimo. É para lá que você tem que olhar. O mundo ficou para trás. Então, como é que era essa entrada do tribunal? Ali era chamado de tribunal, porque ali o pecado era julgado. O cordeiro era julgado como culpado.
e morria pelo pecador. Ali havia uma execução de um pecador inocente. Então, vamos olhar agora os detalhes. Desde o momento em que o pecador chegava na entrada do pátio, onde de fato começava todo o complexo do santuário. Nós vamos perceber que Deus, ele providenciou e apenas um caminho para o pátio. Aqui não entra Maria, aqui não entra santo, aqui não entra nada. Apenas um caminho. Este era o lindo véu em seu lado oriental. Isso está em Êxodo 27, 16, 17 e Êxodo 38, 18 e 19. Este véu da entrada, ele era feito dos mesmos materiais que os véus que dão entrada ao santo e aos lugares santíssimos, entende? Era o mesmo material. A entrada do pátio, a entrada do santo e a entrada do santíssimo eram feitos dos mesmos materiais. Ele era feito de fio de lã azul, púrpura e carmesim, fiados, olha que interessante, fiados com fios de ouro fino e tecido em urdidura de linho fino. Já já nós vamos ver por que era azul, por que era púrpura, por que era carmesim e o que o ouro tem a ver com isso. Em todos os aspectos, ele representava a natureza humana de Jesus. Hebreus 10, 20. Esta única entrada enfatiza que há apenas um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. A entrada do pátio era o caminho. O santo era a verdade. E o santíssimo era a vida. Qual vida? A vida eterna. Então, em Atos 4:12, que Pedro, quando Pedro prega dizendo: debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelos quais devamos ser salvos. Jesus é o caminho, o único caminho, a única porta para a santidade. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você pega essa cortina e você corta ao meio os pedaços empilhados um sobre o outro, formaria um quadrado de mais ou menos 5 metros de lado, assim como os outros 2 véus também. Embora cada um fossem feitos dos mesmos materiais e semelhantes em área, semelhantes em tamanho e importância, esses véus eles foram projetados de modo que o mais externo, olha que interessante, mais externo fosse mais largo e mais baixo. O mais interno, mais estreito e mais alto. Isso vai sugerir ao observador entusiasmado que a entrada para o pátio externo, onde a justificação pela fé é fornecida, é mais ampla. Guardem isso que é importante. Vou repetir, porque eu sei que às vezes você fica aí, mas o que ele está dizendo? Então vamos lá, a entrada, o pátio. Aqui está o acampamento, aqui está o pátio. Olha só, aqui você tem uma cortina, 2,5 metros, mais larga, 5 metros. Aí você entrou, beleza. Próxima cortina é o santo, diminui e fica mais alta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, aliás, Jesus projetou isso para dizer o seguinte, que a justificação pela fé, ela é fornecida a todos. É muita gente que vai entrar. Por que Cristo falou? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vocês já vão entender por quê. Isso tem a ver com o santuário. Por isso que eu falo aqui, quando você estuda o santuário com essa profundidade que a gente está estudando aqui, você começa a entender tudo. Você vai querer ver? Olha só. A porta é mais ampla. Então, conforme você se move
em direção à porta do santo, que significa a santificação, e a glorificação no lugar santíssimo, o caminho vai ficando estreito. Queridos, se você quer se aproximar do trono, que é onde Deus está, lá na Shekinah, vai estreitar o caminho. Então, Cristo diz o seguinte, o que ele está dizendo? A porta de entrada, ela é larga. A maioria das pessoas, queridos, a maioria dos crentes, porque crente, deixa eu dizer uma coisa para você, descrente não entra nessa porta. Descrente não entra na porta da justificação. Ele não entra na primeira porta do átrio. Não entra. Quem é que entra? Entra aquele que creu. Então, olha só. No pátio, Cristo é o meu Salvador. E a maioria dos crentes hoje estão parados no pátio. Por quê? Cristo te convida, e tem umas músicas que a gente ouve por aí e fala assim, ele te aceita como você é. Mentira. Cristo te convida como você é. Por isso que a porta de entrada é larga. Porque é só o convite. Vem, pode vir. Por quê? Porque aqui, no pátio, você vai encontrar um Salvador. Só que quando você encontra o Salvador, ele falou, tá bom, agora eu vou te fazer um segundo convite. Eu quero me tornar o seu Senhor. Aí você tem que entrar naquela porta ali. E tem muito crente que fala, eu vou ter que largar o quê para entrar ali? Você vai ter que largar muita coisa. Talvez você vai ter que abandonar pai, mãe, porque quem não abandonar pai e mãe por amor a mim, nem é digno de mim. A maioria dos crentes hoje só querem um Salvador. Eles não querem um Senhor. Você que está me ouvindo agora, você tem desejado um Senhor ou apenas um Salvador? Essa é uma mensagem muito forte do santuário. O mundo cristão hoje, na sua grande maioria, na minha opinião, está parado no pátio, curtindo as bênçãos da graça, mas não quer compromisso. O Santo e o Santíssimo te convidam para uma mudança de vida, te convida para um abandono de pecados, te convida para aceitar a proposta de mudança de vida, de santificação, de separação do mundo, uma renúncia plena e completa, de não olhar mais para fora. A cortina é alta, 2,5 metros, eu não vou olhar para o Egito. Eu não vou olhar para o Egito. Então, eu quero terminar aqui hoje, mas veja, eu já disse, o estudo só das cortinas vai levar de 2 a 3 encontros. Hoje, já é 7h35, eu preciso terminar. Então agora, eu quero mostrar para vocês como era, como é que foi imaginado, né, essa entrada. E eu quero deixar eu quero deixar aqui essa imagem para que você veja como é que era. É isso aqui, ó. Exatamente isso que eu estava falando. Tá vendo? Olha a largura da cortina de entrada. 2,5 metros de altura, aproximadamente. Agora, olha a largura dessa, como diminuiu. A grande maioria, queridos, estão nesse pátio aqui.
E você, meu irmão, minha irmã, você está onde? Em que lugar você está? Você continua no pátio ou você está querendo topar o convite de Cristo, a parada de Cristo para entrar aqui? Sabe? Olha que coisa linda. Próxima aula, a gente vai entender mais detalhadamente o que são as cores. Gente, é tanta coisa, tanta riqueza de detalhes que a gente encontra no santuário. E é só o começo, só o início. Nós estamos só no pátio. Imagina quando chegar todos os outros móveis. Não falei das tábuas. Vou falar das tábuas ainda. E quando a gente chegar em cada móvel, e quando a gente chegar em cada festa, em cada pedra no peito do sacerdote, o que representava? Cada roupa do sacerdote, cada animal sacrificado. Bem, se vocês estão afim de estarem comigo nessa jornada, certo? Que bom, Marcos, que estou no pátio, mas eu aceito o convite. Amém. Deus seja louvado. Marcos, eu encontrei o Marcos em uma empresa que eu ministrei treinamento e ele topou vir para o santuário e ele está dizendo que ele andou só no pátio, ele quer entrar no santuário. E o nosso papel aqui, nesse estudo, gente, é um estudo profundo. Isto é a base do ensino adventista. Essa é a base, o santuário. E a nossa igreja, falando da igreja agora, tem isso, tem isso. Sim, Silvia, eu vou colocar depois no grupo, tá? Eu coloco no grupo do santuário esses textos que eu mencionei aqui hoje, do prego, do bronze, e enfim, eu coloco lá para vocês. Mas eu queria dizer o seguinte, eu vou terminar só comentando uma coisa, me dei 1 minuto, de fato, já estou finalizando. Gente, é o seguinte, essa semana, eu não sei se ela está aqui, deixa eu olhar aqui rapidamente, deixa eu ver. Não, hoje ela não entrou. A Jane não entrou, por alguma razão. Ela não está aqui. Provavelmente vai ver depois. Mas eu tive conversando com a Jane, lá de Sinop. Ela está passando por um momento difícil na vida dela. E um momento desafiador, né? E aí eu mandei uma mensagem para ela, acordei umas, sei lá, quase 3 da manhã, e mandei mandei uma mensagem para ela, e Jane, você está bem? Não sei por que eu mandei isso. E ela falou, me explicou, me contou algumas coisas, e disse, eu estou entrando numa vigília agora, 3 da manhã. 3 da manhã, uma vigília. Aí eu falei, eu vou entrar também. Dormi muito cedo, fui dormir 7 horas, 3 da manhã, eu estava sem sono. Aí eu entrei na vigília. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui, nós temos 150, 153 pessoas inscritas nesse grupo. Nós estamos com 48 aqui. Sabe, isso às 6:30 da manhã. Você sabe quantas pessoas tinham naquela vigília? Às 3 da manhã, quase 3 vezes mais de gente que está aqui. 3 vezes mais. O que isso quer me dizer? Que o povo está buscando, gente. Tem gente buscando. Tem gente buscando. Tem gente querendo. Só que eu vou falar uma coisa para você. Nessa vigília que eu fui, que eu participei, o que eu percebi? O que me chamou a atenção? A Bíblia não foi aberta 1 minuto. Nem 1 minuto. Aqui nós estamos falando de Bíblia. Nós estamos lendo textos da Bíblia. Nós estamos estudando temas da Bíblia. Aí eu começo a pensar que talvez as pessoas no mundo hoje estão vendo na igreja, sabe o que hoje em dia? Um reforço psicológico para os traumas emocionais que elas carregam na vida. E é isso que as pessoas estão buscando. É incrível. Porque eu estava lá e eu vi.
O que foi? Foi um testemunho muito bacana. Foi falar de Deus, claro que foi. Teve oração, muita oração. Mas o linguajar, eu não vou falar qual live era, não adianta nem perguntar. O linguajar era um linguajar tipo resolver os seus problemas. Seus problemas. Cristo quer resolver seus problemas. Lotado de gente. Parece que está todo mundo doido da cabeça e as pessoas acham que Cristo vai ser o psicólogo deles. Aí quando você vem trazendo um conteúdo, Bíblia, olha para os sermões, olha, o número de pessoas cai consideravelmente. Consideravelmente. Sabe por quê? Porque quando a palavra ela é aberta, não tem nada a ver comigo isso aí, tá? Esquece a minha aqui. Quando a palavra é aberta, não tem jeito. Ela vai te pedir renúncia. E eu pergunto, será que as pessoas querem, de fato, renunciar? Não estou fazendo julgamento, estou fazendo uma análise do que eu ouvi. Tanto que eu participei. Participaria de novo. Eu participaria. Mas isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Então, que nós continuemos nessa jornada de buscar a palavra. E isso aqui que nós estamos estudando é apenas o começo. Apenas o começo do que nós vamos aprender dentro do tema O Santuário. Sábado que vem, se Deus quiser, nós continuaremos, tá? Nós continuaremos a partir daqui. E vamos continuar falando. Tem muita coisa pela frente. Nós vamos falar da cobertura do santuário, a pelagem que era utilizada, as cores, enfim, é muito profundo. E eu convido vocês a estarem sábado que vem aqui, mesmo horário, 6:30 da manhã. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer essa verdade. Como é importante, Pai, o Senhor ter trazido para nós esse conhecimento. Ó Senhor, se nós estivermos no pátio, só no pátio, que o Senhor nos empurre, se necessário for, nos jogue dentro do santo, para de fato a gente iniciar um processo profundo, não raso, não mais ou menos, mas um processo profundo, Senhor, de santificação, de renúncia. Pai Santo, eu creio que em breve o Senhor há de voltar. E o Senhor quer um povo preparado, um povo que vai vencer a besta, o dragão e o falso profeta. Nós não temos capacidade de fazê-lo por nós mesmos. É por isso que nós precisamos da justiça de Cristo. Nós precisamos da obediência de Cristo. Nós precisamos que o Senhor viva em nós, o mesmo que o Senhor Deus viveu em Cristo quando Ele esteve aqui na terra. Dá-nos um sábado de bênçãos, um sábado de crescimento espiritual, e que a nossa vida ela seja transformada e que as decisões que foram tomadas aqui hoje sejam cristalizadas, concretizadas, cimentadas no coração daqueles que fizeram a melhor escolha, em nome de Jesus. Amém. Até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Vou abrir o celular, se você quiser comentar alguma coisa aqui, deixa eu... Eu gosto dos comentários, porque é bom, né? A gente saber o que essas mensagens estão fazendo com você. Isso estimula a gente. Um abraço. Deus abençoe a todos.